Veja, para ensinar matemática, o professor, ele não começa pela álgebra. Ele não começa a falar, como é que chama, de derivadas. Né? Ele começa a ensinar 1 mais 1 igual a 2. Então, a gente faz separações por causa da didática. Então, ele começa devagarinho, para chegar no final e dizer, olha, no fundo, tá tudo aí já, tá? Então, assim, o que a gente chama de mente não é uma crítica à mente, no sentido de dizer a mente é ruim, a mente é um problema. Não. A gente apenas está expondo uma possibilidade de enxergar algo da experiência que em geral não é visto. Vou usar, né, o que eu costumo dizer, para 99% das pessoas lá fora, a mente não é vista. É como se vivesse a partir daqui. E a mente está fazendo, dizendo, trazendo perspectivas de mundo, e essa perspectiva de mundo ela não é vista como sendo uma camada energética. Ela simplesmente é esquecida e 99% das pessoas vive a vida nunca enxergando essa camada chamada mente. E tudo aquilo que a mente diz, baseado em padrões da infância, do passado, de aprendizados, de cultura, de crenças transferidas, é verdade. As pessoas aí fora, os nossos amigos, enfim, eles dizem assim, nossa, isso não é certo, pô, essa pessoa é complicada, meu Deus do céu, não é assim, que saco, pô, não deveria ser assim. Isso tudo, ele tem certeza que é ele. Essa pessoa, as pessoas lá fora, elas afirmam isso com uma propriedade muito grande. E dizem, porra, Gustavo, tu tá errado, cara, não é assim. Ele tem certeza absoluta que isso que está falando é ele. Pô, Gustavo! Então, a relação é uma relação de esquecer completamente a estrutura mente, nunca enxergar a estrutura mente. Assim vive a humanidade. 99% das pessoas passam 100% do tempo nunca enxergando a estrutura mente como não sendo ela. Então, quando a pessoa diz assim, pô, eu não concordo com isso aí, ela tem certeza absoluta que é ela que não concorda com isso aí. Eu não concordo com isso aí. E se tem uma raiva junto, ela já fica com raiva, ela já grita, já cria situações. Ou seja, o resumo é, a estrutura mente, ela está na parte invisível. E tudo aquilo que está sendo dito, se tem certeza absoluta que sou eu. O que está se dizendo é, existe uma estrutura mente, que ela é composta de boa parte dela, daquilo que se chama de inconsciente. E uma pequena parte dela é aquilo que é mais consciente. Quando a gente diz assim, não, eu escolhi agora tomar uma xícara de chá ao invés de tomar um refrigerante. Ele diz assim, não, eu tive consciência da minha escolha. Isso é 5%. Agora, quando a pessoa está passando na rua e alguém diz alguma coisa no trânsito, ele abre a porta do vidro e diz assim, seu filho da puta. Ele falou isso a partir do inconsciente que trouxe uma raiva, uma angústia, um senso de ofensa e quando vê, falou coisas. Ele estava no piloto automático. Então, 95% da estruturação da mente parte do inconsciente, como se fosse assim, nós estamos construindo. Então, o gerenciamento das atitudes, das ações, isso é científico, está brotando o tempo todo de algo muito mais profundo, que são as crenças que ninguém enxerga. Crença de falta de amor, de não merecimento, de que eu não sou o suficiente, de que eu não posso, que eu não tenho, que isso não é para mim. Essas crenças ninguém enxerga e elas estão fazendo as pessoas tomarem decisões nas suas vidas
que as decisões aparentemente são conscientes, eu escolhi, né, fazer um financiamento, eu escolhi me endividar, eu escolhi porque eu estava precisando, mas ela não está vendo lá embaixo o inconsciente dizendo que eu não mereço, eu não sou amado. Essas crenças que estão influenciando no financeiro nunca ninguém vê. Então, o que está se colocando em xeque é a valia da estrutura mente como sendo eu e sendo uma verdade. Então, como a gente foi ensinado a ver externamente por causa como é que chama? Do nosso aparato biológico, a gente enxerga objetos com facilidade, mas poucas vezes se ensinou a testemunhar a estrutura mente. Quando se começa a testemunhar a vida, pessoas, as decisões tomadas e também inclui na vida diária um nível de alerteza tal que além de pegar o externo ao corpo, começa a pegar também em tempo real a estrutura mente, nós vamos ter, entre aspas, duas camadas. A camada do meu mundo prático acontecendo e uma camada sutil que antes nunca era visto, que é o borbulhar de pensamentos dizendo um monte de coisa. Enxergar isso também é o convite. Porque ali vai ter coisas que vão ser ditas que, se não forem vistas, elas conduzem esse organismo corpo-mente. Mas que, se forem vistas, ela é vista apenas como mais uma paisagem que não precisa ser seguida cegamente. E aqui nesse trabalho, além disso, a gente está fazendo mais um convite. Além disso, vamos investigar a natureza daquilo que observa e que testemunha. E isso não é algo que pode ser entendido. Tudo isso que foi falado até esse instante pode ser entendido. Faz sentido ou não? Isso que foi falado aqui, mesmo que não tenha conhecimento, pode ser que seja fácil de entender. Mas tem algo que não dá para entender. Só dá para ver que existe. Que é o quê? Isso que está consciente aí agora. Então, agora aí, nessa experiência, sente... Tem ou não tem algo consciente? Tem aí ou não tem? Isso não precisa ser entendido. Então, quando você começou a fala dizendo, deixa eu ver se eu entendi, tá? Isso é um pensamento, ok? Mas isso que está consciente aí agora, tá ou não está consciente? Tá. É uma experiência direta, é uma relação de dar-se conta que não precisa compreensão. Não precisa do intermédio da ferramenta mente para ver se entendeu, porque ela é óbvia agora aí por si só. Então, vai direto agora e nota que tem algo consciente. Tem algo consciente? Tem algo consciente? Tem algo consciente? Isso não precisa compreensão. Não é necessário a mente para dizer algo sobre isso, porque é uma relação direta com a obviedade disso que vê. Isso que vê reconhecidamente sendo visto, nunca é visto por 100% das pessoas lá fora. Existe uma inconsciência completa de reconhecer aquilo que vê. Ó, agora tem algo consciente. Sim ou não? Sim. Dá para dizer que sim? Quando você diz assim, sim, tem algo consciente, aconteceu por um instante, no agora, um reconhecimento de algo que sempre é perdido pela humanidade. Vamos usar assim, tá? Não é pela humanidade, mas nós estamos construindo. Quando tem o agora, tem algo consciente e se diz assim, sim, abriu um espaço de um reconhecimento de algo completamente, entre aspas, novo, que não é novo, porque está sempre presente, mas uma novidade para a maioria das pessoas. Essa experiência de conhecer conhecidamente aquilo que está consciente é o foco desse trabalho. Então, agora tem algo consciente. Tem ou não tem? Tem? Isso é esquecido na maior parte do tempo. Então, o reconhecer o que está consciente vai naturalmente, como uma consequência natural,
expor a falácia daquilo que eu achava que eu era, por isso o nome do livro, que era a estrutura da mente. Porque o testemunhar agora, aí, sempre consciente, nota, sempre foi perdido. Então a mente não é ruim, porque é ela que faz você cozinhar. É ela que faz você interagir socialmente. É ela que possibilita... Cara, cá entre nós. Vamos fazer assim uma analogia que é... Vamos brincar com a possibilidade de nós tirarmos a mente fora. Cara, tu ia ficar um tongo. Não tem vida humana. Porque é a mente, justamente pela estrutura da mente, que possibilita esse organismo biológico fazer o que ele faz e interagir. Então, a mente, ela é parte do que possibilita a vida humana acontecer. Onde é que está a falácia e o desafio, o rolo, o problema? É que praticamente tudo que a mente diz foi ensinado desconsiderando essa visão aqui. Ela foi ensinada a questionar um monte de coisa, a acreditar num monte de coisa, a viver uma vida de medo, de inseguranças, de dificuldade, de muita luta, muito esforço, muita falta, muita separação. E isso é só um programa, isso não é real, porque aquilo que eu sou não é nada disso e não precisa seguir isso. E quando se olha para aquilo que é consciente agora, o saborear disso que é consciente agora, começa a se ter uma relação com a testemunha, ou o testemunhar, e nessa relação, sente aí, não precisa acreditar, sente aí. Vê se esse testemunhar aí agora, ó, não é paz, não tem implícito uma paz. Isso é perdido.